E agora chegou um momento muito especial da nossa aula. Nós vamos ler a Bíblia, a Palavra de Deus. Isso mesmo, nós vamos ler no livro de Tiago, que fica lá no Novo Testamento, lá no finalzinho. E aí você procura o livro de Tiago e encontra aí o versículo 6 e capítulo 16, a partezinha B, que quer dizer que é o finalzinho do versículo. E que está escrito assim. Vamos ler na sua Bíblia? Se for preciso, dá um pausa no vídeo e procura para a gente ler junto. Vamos lá? Que fala assim: a oração de uma pessoa obediente a Deus tem muito poder. Isso mesmo. Vamos ler novamente. É tão pequeno, né, essa parte desse versículo. A oração de uma pessoa obediente a Deus tem muito poder. Que palavra maravilhosa. O que é que Deus quer falar conosco através desse versículo? Que quando nós somos obedientes a Deus, nós podemos orar e pedir qualquer coisa, contanto que essa coisa esteja de acordo com a vontade de Deus. Jesus nos prometeu que nossas orações, elas serão ouvidas por Deus. Elas serão ouvidas e atendidas pelo Senhor. Para isso nós precisamos ser obedientes. Amém? Então você precisa, eu preciso decidir ter uma vida de obediência a Deus, na certeza de que em qualquer momento, em qualquer situação que eu precisar, que eu orar, que eu pedir alguma coisa para o Senhor, um livramento, uma cura de enfermidade, se esse pedido estiver de acordo com a vontade do Senhor, Ele vai atender. Isso mesmo. E agora nós vamos ler mais uma vez o versículo. A tia vai estar colocando aí na tela para que vocês possam guardar essa palavra no coração. Vamos ler? Todo mundo junto? A oração de uma pessoa obediente a Deus tem muito poder. Tiago 5:16, parte B. Amém? Lindo, né, esse versículo? Vamos ler mais uma vez, certo? Esse versículo. E eu tenho certeza que essa palavra é muito forte, ela toca muito no nosso coração e fala sobre a oração. E a gente já aprendeu sobre a oração durante as outras lições. E é muito simples de aprender esse versículo, que está escrito em Tiago 5:16, parte B, que fala: a oração de uma pessoa obediente a Deus tem muito poder. Amém. Glória a Deus. Agora nós vamos ver que o profeta Elias, ele também orou a Deus. Ele foi um profeta muito obediente e temente a Deus. E o profeta Elias, ele obedecia. E quando ele orou, em determinado momento, o Senhor atendeu as orações do seu servo. Vamos ouvir essa história linda que a Bíblia nos conta, nos traz, e vamos aprender com essa lição de hoje. Vamos lá aprender? Vamos ouvir a história? A história de hoje tem como tema Elias, um profeta de milagres. Isso, a história de hoje é linda e vai nos trazer uma lição maravilhosa. A Bíblia conta que depois da morte do rei Salomão, filho do rei Davi, as 12 tribos se dividiram. Isso mesmo, a tribo de Judá e Benjamim foram para o reino do sul, chamado de Judá. E a capital era em Jerusalém. E as outras 10 tribos formaram o reino do norte e foi chamado de Israel. A capital de Israel era em Samaria. E esse tempo foi um tempo muito difícil para o povo de Israel. Acabe foi o rei nesse tempo. Ele governou Israel em Samaria. O rei Acabe, ele pecou contra o Senhor mais do que todos os outros reis. Sabe o que ele fez? Ele casou com uma mulher ímpia, uma mulher que não adorava a Deus. O nome dela era Jezabel. Ela era uma mulher idólatra e ela levou todo Israel a adorar
a falsos deuses, inclusive ao rei Baal. Ela levou o povo a adorar o rei Baal. Mas o pecado da idolatria não ficou impune, porque Deus, ele não se agradou daquela situação. Deus enviou um profeta Elias, para dizer a Acabe que não choveria naquele lugar durante os próximos anos. E isso causou muita fome em Samaria, porque eles precisavam da chuva para suas plantações, para as criações dos seus gados. A economia daquele lugar dependia da chuva. E o Senhor falou: vai lá, Elias, e fala com Acabe que não vai chover durante os próximos anos. E Elias, um servo de Deus obediente, um profeta corajoso, ele foi lá e falou com aquele rei o que o Senhor mandou, porque naquele tempo o Senhor falava com os profetas para falar com o povo. E Jezabel mandou matar os profetas do Senhor. Porém, o Senhor sempre levanta alguém para defender o povo de Deus. E nesse momento, o Senhor usou Obadias, o mordomo de Acabe. Obadia era o mordomo, aquele que cuidava do palácio do rei Acabe. E ele escondeu e alimentou secretamente 100 profetas de Deus. Depois de 3 anos e meio de seca, não chovia naquele lugar. Deus mandou Elias falar novamente com o rei. Então, ele falou com Obadias e Obadias planejou o encontro entre eles. Assim que se encontraram, Acabe acusou Elias pelos problemas que Israel estava enfrentando. Só que o rei não entendia que quando nos afastamos de Deus, quando pecamos, quando colocamos outros deuses, outras coisas no lugar do Deus verdadeiro, nós estamos completamente encrencados, né, crianças? Então o rei não entendia isso. Ele estava culpando, acusando Elias pelos problemas que Israel estava enfrentando, pela falta da água, da chuva. Mas o profeta confrontou o rei e disse: olhe, você e a casa do seu pai abandonaram os mandamentos do Senhor. Ordene a todo o povo de Israel que vá encontrar-se comigo no Monte Carmelo. Mande também os profetas de Baal. Elias, ele foi corajoso, ele confrontou o rei. Elias disse ao povo: até quando vocês vão ficar em dúvida? Se o Senhor é Deus, adorem o Senhor. Mas se Baal é Deus, adorem a Baal. O Deus que responder com fogo, este é que é o Deus verdadeiro. E Elias colocou naquele momento para o povo essa situação. Disse que o Deus que responder com fogo aqui, que eles iam preparar aqueles altares. E o Deus que mandasse fogo, esse seria o Deus verdadeiro. Então Elias propôs que os profetas de Baal construíssem um altar e clamassem ao seu Deus. E assim fizeram, invocaram ao Deus e nada ao Deus Baal. E Baal não respondia. E eles ficaram desesperados. Chegaram até se cortar, mas nada aconteceu. Porque o Deus Baal não era Deus. Depois que nada aconteceu, Elias pegou 12 pedras, uma para cada tribo de Israel. Reconstruiu o altar, que já estava lá todo quebrado. Reconstruiu o altar para adoração ao Senhor. Cavou uma valeta, né? Tirou o barro ao redor daquele altar que ele construiu. Fez uma valeta, colocou a lenha e pôs o sacrifício sobre a lenha. Pediu para que derramassem água sobre o altar. Por 3 vezes seguida, ele clamou ao Senhor. E sabe o que aconteceu?
Ele clamou ali, Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, prova que és o Deus de Israel e que fiz tudo de acordo com a tua ordem. Então o Senhor mandou fogo e o sacrifício, a lenha, as pedras, a terra. Mandou fogo naquele lugar, ali naquela terra, e secou a água que estava naquela valeta. Ele cavou a valeta e colocou água. E o fogo foi tão forte que até aquela água secou com o fogo. E os israelitas se ajoelharam, encostaram o rosto no chão, prostaram-se no chão e gritaram: O Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Elias ordenou: prendam os profetas de Baal, não deixem escapar nenhum com vida. No mesmo dia, o profeta de Deus orou. O profeta Elias orou e Deus mandou fortes chuvas. Olha que coisa linda. Deus responde, crianças, às nossas orações quando obedecemos a sua palavra e prestamos a adoração somente a Ele. Foi isso que o profeta Elias fez. Ele só adorava a Deus. E no momento que ele clamou e que ele obedeceu, fazendo tudo aquilo que o Senhor mandou, o Senhor mandou fogo naquele momento, provando que só Ele é o Deus vivo e verdadeiro. Amém?